Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. É preciso dar cada vez mais visibilidade à causa da consciência negra. Por isso é fundamental a fixação de marcos de reflexão para que a causa ganhe repercussão e as autoridades se sensibilizem para a tomada de decisões que favoreçam as populações afrodescendentes. A deputada Tia Heron, do PRB da Bahia, é autora de um conjunto de projetos nesse sentido. Ela está aqui e participa desta edição do Palavra Aberta. Deputada, a gente está na época da realização da Semana da Consciência Negra. E a senhora é autora desse pacote de projetos. Como eu disse no início, a fixação desses marcos, desses momentos, as pessoas podem achar, não, a criação do dia, uma sessão solene, a semana, parecem coisas prosaicas, mas na realidade elas são muito importantes para chamar a atenção para essa causa, né? Sem dúvida. Isso foi um erro, Paulo, cometido, porque na realidade, quando a gente ascende, né, essa história nesse dia, justamente foi um grupo do Rio Grande do Sul, da Palmares, do Rio Grande do Sul, que entendeu que quando o Zumbi foi executado no dia 20 de novembro, né, portanto, esse Dia da Consciência Negra, que é estabelecido e consolidado no 20 de novembro, é com os fins de tratarmos esses debates, essas discussões e criarmos a partir daí políticas públicas, mas em cima dos dados. E os dados ainda são alarmantes. Nós sofremos no Brasil uma crise de identidade muito grande. Um cidadão que tem a sua melanina, por exemplo, ele não acha que seja negro. Ele se acha branco. Ele se diz, talvez, pardo. Em determinados ambientes, talvez... E na minha família tem muitos negros. Pois bem. É só pegar as fotografias dos meus avós. Exatamente, mas isso quando claro, você eu acho que a maioria da população é miscigenada. A nação como um todo, nós tivemos aqui, não é, uma população de aproximadamente 4 milhões de africanos, né, que aportaram no Brasil. E isso se originou a nossa miscigenação. E se há uma miscigenação, existe, portanto, aí uma afro-brasilidade, que ninguém pode negar. Que está no sangue. Que está no sangue. E eu brinco o seguinte, que se sacudir a árvore genealógica, vai cair um negão de braços cruzados aí. Cuidado, não pode falar negão. Hein? Mas eu posso. Talvez você não. Eu não. Deputada, desse conjunto de projetos que a senhora apresentou, esses todos são muito interessantes, mas tem um aqui que institui o Diploma Mulher Guerreira Maria Felipa. Quem foi Maria Felipa? Maria Felipa foi uma guerreira que, invisivelmente, ela foi tratada. Não entrou nos nossos livros de história, não entrou no Panteão. E aí eu tenho que exaltar a nossa... Baianíssima, melhor do que Maria Quitéria. Você acredita, Paulo? Foi uma mulher que impediu a invasão dos portugueses que ela se desse pela ilha de Itaparica, que é um lugar conhecido mundialmente, um lugar belíssimo, né? A ilha de Itaparica. E como foi que ela espantou? João Baldo Ribeiro. Perfeito. E como foi que ela espantou esses nossos invasores? Com seus galhos de cansanção, que é aquela folha que coça muito, né? E isso é uma história perfeito, né? Que a pele, quando ela toca na pele, logo faz aqueles calombo, a pele reage, né? Porque irrita demais. E ela conseguiu seduzir e depois espantar eles. Com essa então, esse arma. diploma seria... um reconhecimento a Maria Felipa, sim, como heroína. As pessoas agraciadas por esse diploma seriam e todas as outras mulheres negras, pela luta em favor da causa. Todas as mulheres negras que lutam e que têm essa consciência na luta pela causa. Há outro projeto aqui que dispõe que pelo menos 40% do Fundo Nacional de Cultura devam ser empregados em projetos vinculados à cultura e à arte negras. A senhora acredita que dê para dispensar esse volume de recursos? Porque aqui já é muito grande, é quase metade. Mas isso é em função dos números que nós somos hoje. 66,6% da população brasileira é negra. E é uma população rica em arte. Sim. E nós temos aí entraves enormes na Lei Rouanet.
A Lei Rouanet, o ministro da Cultura precisa entender que é preciso se fazer um recorte na hora de acolher todas as nosso berço cultural. Nós temos na Bahia, por exemplo, cidades que é um baluarte da cultura, e essa cultura precisa também ser aportada na Lei Rouanet. Bom, tem mais um projeto seu que cria uma comissão permanente aqui. Claro. Em defesa da igualdade racial. Claro, e parece muito necessário justamente no momento em que a gente observa esses atos de racismo assim descarados, como a gente acaba de ver com aquela artista da TV a Maju, Globo, depois vem com a Thaís Araújo, apresentadora com a Thaís, quer dizer... Né? Vem com as pessoas comuns, vem comigo o dia todo, o tempo todo, a gente passa por isso. Essas coisas parecem tão anacrônicas, né? Banais também. A gente ainda vive isso nesse país. Mas é fato, é o mundo real, isso é Brasil. E parece que a internet permitiu que isso... Claro. Aflorasse de uma forma muito mais agressiva. Porque né? A internet é uma praça pública onde as pessoas imaginam que elas podem fazer tudo e qualquer coisa sem ter nenhuma sanção, sem ter nenhuma punição. Então, essa é uma lei que chama a atenção do Congresso para a pauta que está na nossa sociedade. Porque enquanto não estiver acontecendo com Maju, enquanto não estiver acontecendo com a Thaís Araújo... Está encoberto e ninguém vai tratar, conhecimento. Ninguém vai se alarmar, ninguém vai ser solidário a essa causa, ninguém vai tomar também a peito essa situação quando não estiver acontecendo com essas pessoas. Então, essa questão de estarmos criando uma comissão permanente é porque a pauta não se esgotou. Não vamos pensar que o Congresso, por ter estabelecido o Estatuto da Igualdade Racial, que não há mais o que se fazer, que as matérias, portanto, todas foram eliminadas, que não há mais o que se discutir. Muito pelo contrário, nós temos ainda muitas outras, tantas coisas a serem discutidas sobre essa questão racial, porque ela é latente na nossa nação. Deputada Thieron também é autor de um projeto que tipifica como crime a injúria racial coletiva, além de ter sido relatora, naturalmente, de um projeto do deputado José Guimarães, do PT do Ceará, que cria a Semana da Consciência Negra. A senhora podia explicar melhor esse seu projeto que tipifica o crime de injúria racial coletiva? Por quê? Qual é a razão desse projeto? É porque ele escapou, não é? Nós sabemos que a discriminação, quando ela é cometida, as pessoas esquecem que aquele que comete crime. Comete um crime, ele é criminoso. E é um crime inafiançável. Ninguém pensa que vai cometer. Pela lei Afonso Arinos ainda, né? Não, pelo Estatuto da Igualdade Racial. Mas escapou do Estatuto da Igualdade Racial a questão da injúria. De forma clara. Veja como essa dinâmica... Esse projeto deixa isso bem claro. Bem claro, bem específico. Veja que essa dinâmica da sociedade, como ela evolui, não é, com uma velocidade muito grande, que em determinados momentos você se depara e procura, né? Aonde está estabelecido isso? Ora, o que não é proibido, portanto, é lícito. Então, a gente traz aí, né, tipificando como crime a questão da injúria racial, que foi o que aconteceu justamente com Maju, que foi o que aconteceu também com a Thaís Araújo, né? E aí o magistrado, o juiz, precisa, na presunção, trazer a questão da injúria, quando nós já estamos aqui, um cuidado que o Congresso tem, não é somente a deputada Thieron, mas é o Congresso trazendo essa questão, dando a devida tipificação. Agora, deputada, só para a gente encerrar aqui, já estamos chegando no finzinho, eu não observo, por exemplo, nos meios de comunicação, nenhuma campanha sistemática de combate à discriminação racial, no sentido da educação, sobretudo dos jovens, das crianças, etc. Não seria o caso de se propor alguma coisa mais específica também nesse sentido? De forma até extracurricular. Hoje eu conversava com o meu assessor, ele disse, teria que ser. Eu não me lembro quando foi na minha sala de aula que um professor chegasse para mim e falasse de Zumbi, e me falasse de Maria Filipa, e me falasse dos grandes... Do que eu nunca... Eu fui ouvir falar de Zumbi muito tempo depois, trabalhando como jornalista. Então, essas coisas vão se perpetuando, né? Dentro da nossa casa, no nosso setor de trabalho, nas ruas, né? As pessoas olham para um negro, uma mulher negra, e ele vê a imagem de um macaco, de uma macaca, e tudo aquilo que fede, tudo aquilo que é feio. Culturalmente, isso foi construído. Quem é que está desconstruindo? Em que ponto nós estamos? Nós não sabemos medir isso ainda, né? Porque a gente vê que essas práticas continuam, práticas criminosas, vale a pena lembrar.
né? Então, quando você traz a questão da educação, é porque ela precisa voltar para as salas de aula. A Lei 10.639, que é a lei que versa sobre a questão dos livros didáticos, ter os personagens negros da história, né? Os grandes cientistas, os grandes inventores negros, que nós temos diversos. Milton Santos, para Ninguém ficar só fala em nome, nada. Uma figura maravilhosa. Você chega em São que Paulo? Eu cheguei a conhecer, inclusive. Você chega em São Paulo, por entrevistado. exemplo, e as pessoas esnobam. Ah, eu estou na Oscar Freire. Mas vamos ver qual era a melanina de Oscar Freire? Advogado negro. Advogado negro. Justamente numa região. Não é? De Não, elite. vou dizer, uma região branca, de forma alguma, que também não vale a discriminação, ao contrário. Mas uma região de elite, você então, não pouca vê. gente sabe disso. Mas você vai ver. Eu, por exemplo, estou sabendo agora. Pois é, mas isso é senhora. porque os livros não transmitem isso, e nós não reproduzimos isso, que o inventor da geladeira era negro. Nós não falamos de nada disso. Os grandes cientistas negros, Rui Barbosa, um homem que o tempo todo cravou a questão Águia de da... Aia. E ninguém trata sobre essas questões desses grandes... A gente vê esse congresso aqui, e uma vez eu recebi uma das terceiras mulheres do presidente da Guiné-Conakry, e ela viu o doutor Silvio, que ao lado do presidente Eduardo Cunha está na mesa diretora, e ela me disse, quem é aquele negro? Chamou a atenção dela. Então, o Congresso está dando exemplo, e o Congresso precisa, de fato, aí consolidar uma comissão permanente que trate sobre esses Sem falar em Dorival Caymmi. Sim, um homem que soube louvar como ninguém os grandes personagens, trouxe de forma bastante educativa e elucidativa essa questão negra. Deputada Thieron, do PRB da Bahia. Salve a Bahia, salve a causa da consciência negra. Salve a Bahia, salve Zumbi. Salve Zumbi. Muito obrigado pela sua participação, parabéns pela sua semana. Obrigada, obrigada. Você de casa, muito obrigado pela audiência, um abraço. E se você quiser assistir a qualquer outra edição desse programa, ou esta edição do Palavra Aberta, entre no nosso site, câmara.leg.br/Palavra Aberta. Um grande abraço e até a próxima.